Olá, meu nome é Andreilde. Primeiramente eu quero parabenizar toda a organização desse trabalho, do Prêmio LED, né, pela iniciativa maravilhosa de valorizar os profissionais da educação, né, no nosso país. Infelizmente, uma área que não é tão valorizada quanto deveria, né? Então, parabéns pela iniciativa, me sinto muito honrada em estar participando desse projeto. E eu sou professora, né? Minha história com a educação começa desde 1999, já faz mais de 20 anos, quando eu fiz o meu ensino médio normal, já comecei a atuar na área, tanto em escola quanto em creches. Depois eu fiz pedagogia na UERJ e fiz pós-graduação também. Sou psicopedagoga clínica e institucional, sou especialista também em educação especial e atualmente eu curso matemática, que é uma área que eu também gosto muito, né? Estou cursando licenciatura em matemática na UF. E para falar sobre o Reluz, né, já que não pode ser um vídeo muito longo, resumir o Reluz em 3 minutos vai ser um pouquinho difícil, porque é algo que é um projeto que eu amo muito, né, e que a gente já teve muitos resultados. Mas vamos lá. O Reluz surgiu, na verdade, de uma necessidade das pessoas à minha volta, uma necessidade que eu pude perceber na minha comunidade e que eu achei que eu poderia fazer alguma coisa para ajudar nesse sentido. Até 2019 eu trabalhava numa escola grande, né, uma escola bem reconhecida no bairro de Campo Grande. E quando foi no início de 2020, né, quando essa pandemia estava chegando aqui no Brasil, eu fui demitida dessa escola e com o fechamento de todas as escolas, né, de todas as instituições logo em seguida, eu acabei ficando desempregada durante todo aquele ano. Mandei vários currículos, né, aquela coisa de sempre, mas não consegui vaga em nenhum lugar para trabalhar. Né? Essas escolas estão fechadas porque eu contratar professor. E com isso o ano foi se passando, né? O meu esposo, que é um grande apoiador meu, que sabe também da minha paixão por educação e por essa área que eu trabalho, a gente propôs descansar um pouco. Vamos descansar um pouco, né? Recebi indenização, auxílio-desemprego, aquela coisa toda. E eu fui ficando em casa. Só que aí algumas pessoas conhecidas minhas começaram a me pedir: poxa, o Andreilde, né? Tem amigas mais íntimas. Poxa, nega, você tá em casa, você é professora, você é boa pra caramba, ajuda o meu filho, dá aula pra ele e tal. A gente vê como pode fazer para poder te dar uma ajuda e tal. A gente te ajuda, você me ajuda. Mas na verdade eu não queria, não tava com esse plano na minha cabeça, né? Falei, poxa, vamos esperar um pouco para ver como vão ficar as coisas. Ano que vem eu volto a trabalhar, não sei como vai ser. E aí, só que esses pedidos começaram a aumentar muito, outras pessoas vieram. Até quando chegou lá em outubro para novembro, mais ou menos, eu tive uma amiga que falou comigo e pediu, né? Foi mais um pedido de socorro. E ela falou assim: poxa, eu trabalho, o pai dele trabalha e ele tá solto na rua, entendeu? O tempo inteiro e no celular o tempo inteiro. E, poxa, me ajuda, por favor, dá aula para ele. Até o momento ele não viu nada. Então nós já estávamos assim em outubro, né? E aquele aluno, ele era do sexto ano, do sétimo ano, né? Como outros também de muitas séries, né? Que vieram até mim falar sobre isso. E ele não tinha visto nenhum conteúdo, não assistiu nenhuma aula online. E a apostila que veio da escola estava do mesmo jeito, fechada, tudo em branco. Ela falou que ele não viu nada de escola. Foi como se esse ano escolar para ele não tivesse existido. E eu fiquei, apesar de depois, né, saber de muitas crianças com quem aconteceu isso, mas para mim aquilo foi assustador, foi muito alarmante, porque eu tenho 2 filhos, né, uma de 9 e um de 15 anos, que estudam na rede pública e nós acompanhamos todas as aulas, nós fizemos as atividades, eu fui à escola, peguei as apostilas, fiz junto com eles, mandava as atividades todos os dias e eu falei, gente, eu não acredito que está acontecendo isso. E aí quando eu vi aquela enxurrada de pessoas falando a mesma coisa, aquilo soou pra mim como se fosse um pedido de socorro, sabe? E eu fiquei muito preocupada com essas crianças. E aí, apesar de não ter, assim, muitos recursos, né? Eu pedi umas mesas emprestadas para os vizinhos,
para parentes do meu esposo, quem tinha alguma mesa em casa que não estivesse usando, e essas pessoas me emprestaram. E aí a gente adaptou uns banquinhos de plástico que tinha em casa, aí a criança que faltou, coloquei minhas cadeiras da cozinha lá, e aí eu montei um espaço na minha garagem. E eu fiquei pensando numa estratégia de trazer essas crianças. Eu falei, poxa, essas crianças não estão fazendo nada, né, durante todo o ano. Como que eu vou fazer para resgatar essas crianças, para fazer eles se interessarem em vir para cá? Porque os pais vão trabalhar, né? Tipo, não sabe onde o filho está, não sabe o que está fazendo. Quem garante que eles vão vir para cá, né? Se não tem nenhuma supervisão. E aí eu comecei a pensar numa outra estratégia, né? E eu fui montando atividades lúdicas, fui fazendo muitos jogos, gincana. E aí foi que eu resolvi colocar essa aprendizagem significativa e lúdica, né? Envolver o trabalho nisso. E aí o resultado foi melhor do que eu podia pensar, né? E eles vieram, eles gostavam de vir. E eu até pensei, pela época do ano, como já era novembro para dezembro, eu falei, gente, em um mês, quem vai querer estudar alguma coisa agora em dezembro? Porque não estudou o ano todo, né? E para minha surpresa, eu terminei aquele ano com 12 alunos, aqui nesse espacinho na garagem da minha casa, né? E aí, com os resultados, o que os pais foram fazendo, foram falando. E aí a minha estratégia falei, ó, vocês vão, quem ainda não fez nada da escola, vocês vão até a escola pegar apostilas, peguem as apostilas de vocês e vocês vão trazer e nós vamos estudar todo o conteúdo dessa apostila. Quando a gente acabar a apostila, a gente vai fazer uma festa. Se a gente terminar a parte de matemática hoje, a gente vai fazer uma gincana, a gente vai para quadro, a gente vai fazer um jogo, a gente vai fazer um lanche, um cachorro quente, uma pipoca. E fui inventando coisas assim e eles ficavam doidos ali fazendo a apostila. Tia, me explica aqui, me ensina isso aqui e tal. E aí a gente foi fazendo e estudando mesmo todo o conteúdo. Não era só completar, porque a apostila ela vem com o gabarito no final da apostila, né? Então, assim, nós realmente estudamos aquele conteúdo e todos esses alunos que vieram, eles completaram as apostilas, entregaram na escola e foi realmente muito gratificante, assim, poder ter contribuído, né? Foi realmente muito gratificante ter contribuído, assim, com esse rendimento deles, né? E outros alunos também que tinham dificuldade de leitura, de escrita, com cálculos, e tudo através dessa aprendizagem diferente, a gente foi adaptando, né, para a necessidade deles, procurando estratégias assim que fossem atrativas para eles, e isso foi muito bom. E aí quando terminou aquele ano, os pais falavam e traziam depoimentos e mandavam mensagens. Poxa, muito obrigada, meu filho adorou, eu nunca vi ela interessada em ir, ela já passou por várias explicadoras, né? E eu nunca vi ela com vontade de ir para a explicadora. Ela agora lê, eu nunca vi minha neta, ela tem 10 anos, nunca vi pegar um livro para ler. Ela agora lê, ela quer fazer as coisas, ela quer aprender. E isso para mim foi muito gratificante, né? E um dos pontos chaves do Reluz foi essa aula diferenciada, né? Porque eu dei uma sondada nas explicadoras da área e eu procurei ver como era feito esse trabalho da explicadora. E simplesmente as crianças pegam o trabalho de casa, levam, sentam na mesa, a explicadora faz e eles vão para casa. Então eu falei, gente, e aí fica aquela coisa assim, hoje não tem trabalho de casa, então não preciso ir para a explicadora. E aqui no Reluz não, eles querem vir. Ele trouxe trabalho de casa? Não trouxe, não tenho nada. Então vamos lá, já tem outra atividade para você fazer e a gente foca naquela dificuldade do aluno. E assim, a minha estratégia foi... porque eu pensei em várias coisas, né? Em desenvolver a parte cognitiva dos alunos, né? De uma maneira diferente. Como eu poderia fazer isso? E hoje existem vários modelos, né? Eu vou até citar alguns aqui que são o Supera, Super Cérebro, o Kumon, que é maravilhoso, né? Que trabalha essa parte cognitiva do aluno, desenvolvimento, as emoções, coordenação, concentração, né? Memória, mas eu pensei, você olhando em volta a realidade das pessoas com quem você convive, quem pode pagar
para estudar num lugar desses, né? Quem pode pagar por esses cursos? Quem pode pagar por esse ensino? E aí eu falei, calma, o que eu estudei, o que eu sei, eu consigo fazer isso, né? Então a minha estratégia foi pedir uma ajuda dos pais, que não é, na verdade, uma mensalidade como, né, desses lugares, mas eu falei, poxa, eu posso fazer isso, né? Eu consigo juntar essas duas coisas, o conteúdo, o ensino, e mais essa parte cognitiva, mais essa parte lúdica, essa parte prática, significativa para eles, por um valor simbólico que os pais consigam manter os filhos. E aí foi uma combinação perfeita, né? Apesar das dificuldades que nós enfrentamos aqui, porque o Reluz não tem nenhum patrocínio, vamos dizer assim, nenhum apoio financeiro, né? O que a gente faz aqui é com a ajuda que os pais pagam mesmo, né? Que são mensalidades num valor assim muito básicos, né? Porque senão as pessoas não podem contribuir também, e eu não quero que os alunos deixem de vir, de frequentar. Então, mas infelizmente a gente não tem como evoluir mais, né? Nós temos muitas ideias, muitos planos, muitos projetos, né? De aumentar, de contratar mais professores, para poder a gente conseguir abraçar um número maior de crianças, de estar talvez num lugar um pouco maior, né? Com um pouco mais de conforto, de abrir vamos dizer, uma filial, não uma franquia, né, mas abrir uma nova unidade em outros locais mais próximos, porque eu recebo também muitas ligações de pessoas que moram nos bairros mais próximos, em Paciência, moram em Cosmos e tal, e que veem o trabalho que a gente faz através do Instagram, através do Facebook, mas as pessoas falam, poxa, mas se fosse aqui, eu não tenho como pagar a passagem dele todo dia para ir para aí, ou eu não tenho ninguém para levar porque eu trabalho, o pai trabalha. E assim, nós temos muitos projetos, muitas ideias, né, boas, de aumentar isso, de abraçar mais crianças, de envolver mais pessoas, mas tudo a custo, né? E o Reluz também, inclusive, está ainda como pessoa física, né? Sou eu. Eu fiz essa camisa para poder caracterizar e eu amo isso aqui. Reluz, Reforço Escolar e Psicopedagogia, né? E assim, a gente trabalha, mas a gente não tem, nós não somos MEI, nós não temos CNPJ, nós não registramos, mas nós não temos MEI, não temos CNPJ, não registramos a nossa marca, porque qualquer coisa que se faça é custo, né? E nós não temos, então eu acredito que a maior dificuldade do Reluz atualmente é essa parte financeira, né? É o capital que nós não dispomos, mas assim, o trabalho continua sendo feito, e aí quando chegou no final desse ano doido, né, que nós trabalhamos 2 meses só praticamente, mas eu falei, gente, eu não tenho como, a gente não pode parar, eu não posso parar agora, não posso. E aí com um pouco de sacrifício, né, com bastante esforço, meu esposo, eu pesquisando lá algumas coisas, nós vimos encontramos um curso que estava fechando e que estava desfazendo dos materiais. Aí nós conseguimos arrematar umas cadeiras, né, para dar uma melhorada aqui, um pouquinho mais de conforto para as crianças, e conseguimos pegar essas cadeiras. E aí no ano de 2021 também nós trabalhamos todo o ano de 2021. E já estamos indo para 2022 com toda a força, com toda a dedicação, e passando aí pelos sacrifícios, pelos percalços que a gente passa, né? Mas que a gente tem certeza que com amor e com dedicação as coisas vão acontecer. Vão sim, eu creio. Um abraço, muito obrigada pela sua oportunidade, tá?